Começo por cumprimentar os elementos da mesa e desde já agradecer ao Dr. Vito a possibilidade que me deu de estar hoje aqui em representação dos estudantes deste Instituto. Agradeço também o facto de ser o primeiro interveniente, se bem que me causa aqui um pouco de dificuldade na gestão da ansiedade, mas para mim isto é uma prova de como esta presidência valoriza os estudantes. Saúdo também as entidades presentes na sala, bem como os docentes, os elementos do corpo não docente e os estudantes. Este fim de semana sentei-me para redigir um discurso que fosse representativo da realidade atualmente vivida pela generalidade dos estudantes. Mas para falar da sua realidade, teria de falar forçosamente da realidade social, laboral e económica das suas famílias e da região. Decidi então começar por consultar alguns jornais na tentativa de agarrar algumas ideias-chave para iniciar o discurso. Contudo, comecei a perceber-me que todos eles, uns de uma maneira outros de outra, davam conta de uma série de notícias praticamente coincidentes e condensadas em torno do orçamento de Estado, do IVA, dos PECs, do endividamento das famílias e do endividamento externo, do desemprego, entre outros. Por um lado pensei, bem, se esta é a realidade, vou ter de me pronunciar sobre ela. Mas por outro, também não queria que a minha intervenção deixasse qualquer margem para qualquer conotação política, nem que fosse demasiadamente negativa, pois afinal estamos aqui todos reunidos e todos de parabéns para celebrar mais um ano de existência do Instituto Politécnico de Beja. Então fechei os jornais, mas independentemente de hoje ser um dia comemorativo, julgo que é um momento que não pode deixar de ser de reflexão e deve ser aproveitado para fazer um ponto de situação. Assim como disse, fechei os jornais, mas não fechei os olhos à realidade. Estes são, na verdade, tempos difíceis, de grande exigência na gestão orçamental de cada família. Podemos dizer que os estudantes vêm agora para Beja com uma menor margem financeira, agravada pela aplicação de novas fórmulas de cálculo no que respeita à atribuição de apoios sociais, neste caso às bolsas, que resultará forçosamente numa diminuição do número de estudantes que irá beneficiar deste apoio já durante este ano letivo. Para além disso, e como os tempos são exigentes para todos, começa a verificar-se que os próprios proprietários de algumas das casas que os estudantes alugam aqui em Beja, a quando do pagamento da primeira prestação, pedem logo o pagamento de uma segunda prestação. E se formos verificar numa linha temporal, conseguimos perceber que este acontecimento coincide mais ou menos com o pagamento da primeira prestação das propinas. Ora, isto tudo somado e num determinado momento ascende e passa aquilo que é o ordenado mínimo nacional. Ora, perante esta realidade, nos últimos tempos perguntei-me várias vezes o que poderia fazer, uma vez que represento estes estudantes. Ir para a rua, fazer manifestações, demonstrar ao país as dificuldades que os estudantes e as suas famílias estão a passar por cá, pedir mais financiamento. Todas estas iniciativas são mediáticas, mas a sua expressividade para o país e para o Governo resulta apenas em alguns minutos de exposição nos noticiários daquele dia. Todas estas ações são democráticas e não existe qualquer impedimento para a sua realização. De qualquer forma, julgo que temos de pensar nos resultados práticos, nos ganhos que iriam advir destas iniciativas para os próprios estudantes. Muito provavelmente seriam nulos, pois as nossas queixas, ainda que legítimas, são as mesmas de que as queixas de outros estudantes do ensino superior um pouco por todo o país. Uma vez que a crise, como sabem, é geral e também essa fórmula de cálculo aplicada agora aos apoios sociais são gerais, são para todos. E mais, tanto quanto nos é dado a conhecer, de uma forma ou de outra, é mais ou menos consensual que entre as forças políticas a nível nacional e ainda mais a nível internacional terão de ser aplicadas medidas que obriguem a mais esforço das famílias e das empresas portuguesas. Assim sendo, e não querendo fugir àquilo que é o balizamento das competências do provedor do estudante, as ações que têm desenvolvido a este nível são ações eternas. Desde o início do ano, que me tenho reunido por várias vezes com o Dr. Manuel Pedro Gonçalves, administrador dos Serviços de Ação Social, para que em conjunto consigamos analisar a situação social dos estudantes do IP Beja e os recursos disponíveis, para perspectivarmos o futuro com base nas mais recentes alterações aos diplomas legais e para percebermos que mecanismos poderão ser utilizados para fazer face a eventuais situações de carência urgente dos estudantes. Deixem-me que vos diga que daquilo que fui conhecendo do Dr. Manuel Pedro ao longo destes 2 anos, enquanto o mesmo for o administrador dos Serviços de Ação Social do IP Beja, serei uma pessoa muito mais tranquila em relação às questões sociais dos estudantes do Instituto, porque sei que tudo será feito para dar resposta às necessidades dos mesmos e com particular ênfase às situações urgentes. Também no contacto que tive com a Presidência no início deste ano, constatei a receptividade para procurar alternativas em relação a vários aspectos relacionados com os estudantes, que serão discutidos com maior profundidade, com certeza, numa reunião a agendar. Contudo, por muito boa vontade que exista por parte dos Serviços de Ação Social e das pessoas que lá trabalham, ser-lhes impossível detectar todos os casos de carência grave no seio dos estudantes. É por isso que quero aproveitar este momento de reunião
para pedir a todos vós, docentes, e também às associações, que no dia-a-dia de contacto direto com os estudantes, despistem essas situações de carência, que em alguns casos poderão ser até situações de emergência social, e que discretamente os encaminhem para os serviços de ação social do nosso Instituto, pois não tenho dúvidas que esses técnicos irão trabalhar na procura e na construção de alternativas. A um nível mais central, neste caso do Governo, julgo que para já o mais adequado é aguardarmos como é que este Orçamento de Estado vai ser estruturado, como é que depois será feita a sua execução, e só depois, se virmos que existem divergências na forma ou injustiças na forma como os recursos são distribuídos entre as diferentes instituições de ensino superior, aí sim devemos procurar perceber o porquê. Uma vez que esta atribuição de verbas deverá ter em conta o número de estudantes por instituição de ensino superior e um valor atribuído a cada estudante, com certeza, julgo que um estudante aqui deve valer o mesmo que um estudante de Coimbra ou de Lisboa. Pronto, por tudo isto, tenho a dizer que considero que as condições internas ao nível dos órgãos e serviços do IPBEJA para já são suficientes para ir dando a resposta às necessidades sociais dos estudantes e considero também que, enquanto provedora, tem realizado o acompanhamento que creio para já ser o mais adequado. Quando preparei este discurso, considerei adequado também fazer uma análise aos acontecimentos que durante este ano letivo decorreram até ao momento. Aliás, neste ano e no ano letivo anterior. Por isso mesmo comecei por reler o discurso que tinha escrito no ano passado, por esta mesma ocasião, que foi um discurso muito virado para as necessidades objetivas dos estudantes e das suas associações, como era, por exemplo, se bem se recordam, a alteração habitual horário de funcionamento da biblioteca, o facto de existir apenas uma máquina de senhas para todos os estudantes, o facto dos bares das escolas terem deixado de confeccionar as habituais refeições, o facto do processo de matrículas não ser completamente informatizado e com isso levar a que os estudantes tivessem de se deslocar cá e formar grandes filas de espera, e ainda o facto do regulamento escolar interno colocar algumas barreiras aos estudantes que, por motivos verdadeiramente justificáveis, tivessem de faltar aos momentos de avaliação. Então, todas essas questões foram apresentadas, foram debatidas de forma cordial, foram apresentadas por nós também soluções, e hoje o que podemos constatar, eu, os estudantes e todos vós, é que essas necessidades foram, de uma ou de outra forma, ultrapassadas. Ora, isto para mim merece uma análise muito simples. Tenho em crer que este tipo de resultados positivos, para ambas as partes, só foram possíveis graças a uma postura adotada pelos estudantes e também pela abertura que a Presidência, os órgãos e os serviços do Instituto também sempre demonstraram. Realmente, a resolução destas necessidades foi algo no ano anterior e também neste, uma vez que o REI teve o Regulamento Escolar Interno, teve a sua recente alteração também em agosto, por isso este ano também, se materializaram na vida dos estudantes. Mas fora isto, fora estes problemas que foram ultrapassados, durante todo este tempo foram trabalhados por muitas pessoas de uma forma muito árdua um conjunto de questões que para mim também são tão ou mais importantes. Não só para a vida atual, mas também para a vida futura destes e de outros estudantes, destes e de outros docentes e também destes e de outros não docentes. Estou a referir-me ao processo de avaliação do IPBEJA através da equipa de avaliadores internacionais da EUA e à continuidade e elaboração do plano estratégico do Instituto. Apesar de serem questões que, por vezes, passam um pouco à margem do dia-a-dia da generalidade dos estudantes, não só por serem questões complexas e em que é impossível ter em conta as opiniões de todos, o que é certo é que os estudantes foram sempre representados, quer por mim, quer pelo colega António Semedo, que aliás é o representante dos estudantes no Conselho para a Avaliação e Qualidade do Instituto e igualmente presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária. E a democracia acaba por ser assim, a parte representa ao todo e nós tivemos sempre a possibilidade de ter voz ativa nas decisões tomadas. Para além disso, houve um momento em que todas as associações foram convidadas a realizar uma análise SWOT, cujos resultados foram incorporados no Self-Evaluation Report e, portanto, isto demonstra que houve consulta e participação. Quero, por isso, aproveitar para aqui saudar não só a Presidência, mas também os 2 grupos de trabalho que foram formados para liderar estes processos, pois pela forma como o têm feito até então, demonstram um grande apreço pelos estudantes e fazem sentir que somos preponderantes na definição dos destinos deste Instituto. Considero por isso que agora, em comparação com o igual período do ano passado, o IPBEJA está mais maduro, mais consciente daquilo que é, de onde está, para onde se deve dirigir e como o deve fazer para ser uma instituição saudável e competitiva, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Caso contrário, caso todos nós nos limitemos a atuar meramente de forma reativa no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano académico,
acabamos por andar à deriva e perder competitividade em relação a outras instituições de ensino superior que, por vezes, só pelo fator geográfico, por se localizarem noutra zona do país, já são favorecidas. Em última análise, estas questões da avaliação EUA e do planeamento estratégico merecem o nosso interesse, por serem questões que mexem com a vida de todos nós, uma vez que pretendem que a médio e longo prazo o Instituto continue a ser uma instituição de referência, que os seus docentes continuem a ter os seus postos de trabalho, que a instituição e que o know-how que é aqui desenvolvido permita também desenvolver a região e que a cidade continue a ganhar com tudo aquilo de bom que tem ganho pelo facto do Instituto existir. É por tudo isso e por estarem hoje aqui presentes os docentes e os não docentes, mas também as entidades e os parceiros sociais, que certamente irão ter uma responsabilidade nestes assuntos a breve prazo, que quis aqui enfatizar este assunto. Todos nós vamos ser indispensáveis para que as indicações concretas apontadas pela equipa da EUA, mas também do planeamento estratégico, possam ser implementadas, possam, no fundo, passar do papel à prática. Daquilo que vou conhecendo da realidade do IPBEJA, das mudanças que foram e que estão a ser implementadas, da realidade de outras instituições de ensino superior, não só a nível nacional, como também a nível internacional, e da reunião em privado que tive com os peritos da EUA, em que me questionaram o porquê de existirem 4 associações de estudantes para um universo de 3.000 alunos, num campus concentrado numa mesma área geográfica e numa lógica de união progressiva das unidades orgânicas e de partilha dos órgãos, dos serviços e dos recursos, creio que podemos estar também aqui perante um momento de mudança, de inovação e de modernização das estruturas representativas dos estudantes. Seguindo o mesmo raciocínio, se esta mudança não for equacionada, poderemos no futuro olhar para trás e perceber que as grandes mudanças operadas no IPBEJA se deram apenas em alguns setores e não num todo. De qualquer forma, esta possibilidade para já não é mais do que uma partilha que estou a fazer convosco, aproveitando este momento, pois avançar com mais declarações e reflexões em torno deste assunto, que não as pretendem meramente demonstrar a sua pertinência, sem primeiro ter a oportunidade de me reunir e propor e discutir este assunto com os presidentes das associações de estudantes, seria algo pouco cordial da minha parte e ultrapassaria os limites das minhas competências. Para além do mais, não podemos ignorar que os estudantes e o próprio Instituto temos muito a agradecer à forma como as associações de estudantes, os seus presidentes e os seus elementos têm trabalhado até então para nos representar. Agora, e já perto do final da minha intervenção, que será a última nestes moldes enquanto provedor do estudante, e porque muitas vezes me têm questionado sobre isto, e no bom sentido, claro, quero dizer-vos o porquê de me manter ainda em funções. Ora, a primeira delas, prende-se com o facto dos estatutos do Instituto Politécnico não colocarem qualquer restrição ao facto de eu já não ser estudante, aliado ao facto de manter a minha disponibilidade. A segunda razão prende-se com o facto de manter a confiança dos presidentes das associações de estudantes e do presidente do Politécnico. E, por último, a terceira razão, por considerar que, passado todo este tempo, tendo participado nos grupos de trabalho supracitados, antevendo que iria ser um dos elementos a ser ouvido no início do ano letivo pela equipa de avaliação da EUA e estando familiarizado com a comunidade académica, este é o momento em que mais me sinto preparado para dar resposta às competências que me são atribuídas. Julgo que este fator é perceptível, pelo menos para mim é, quando me recordo do discurso que nesta ocasião proferi no ano passado, que foi muito limitado às necessidades dos estudantes na altura, dando apenas resposta a uma das minhas competências, que é apreciar as queixas e reclamações dos estudantes. Neste momento, penso que foi possível retratar não só a situação atual, mas olhar também em frente, perspectivar o futuro e fazer algumas recomendações que, aliás, espero que tenham sido recebidas sem quaisquer ressentimentos pelos presentes, pois, como sabem, o meu objetivo passa por respeitar a diversidade de opiniões e a liberdade e independência de cada entidade, órgão, serviço e associação de estudantes. Mas julgo por isso que neste momento consegui abrir o leque e dar resposta a outra das minhas competências, que é fazer recomendações genéricas, tendo em vista a cautelar os interesses dos estudantes. Bem, para quem começou o discurso a dizer que, apesar de ser um dia comemorativo, não poderia deixar de assinalar as dificuldades vividas pelos estudantes e as suas famílias, julgo que, abordando também outros acontecimentos que têm preenchido o dia-a-dia deste Instituto, foi possível tornar esta intervenção mais positiva, não estragar o ambiente da sala, até por respeito aos próximos oradores, e julgo que também podemos, no fim disto tudo, concluir que temos motivos para estar satisfeitos com os resultados do nosso trabalho, que agora, mais do que nunca, acredito que irá começar a dar os seus frutos. Renovo a minha disponibilidade para todos vós, estudantes e não estudantes. Muitos parabéns a todos. Obrigado.